A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 2, né? Áudio 2 do nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas, né? Hoje nós também vamos falar do capítulo 2, meus irmãos. Mas antes que eu comece, né? Eu sei que lá no finalzinho do áudio, a maioria de vocês vão sair. Então, não vai dar tempo de eu falar isso. Eu vou falar rapidinho, meus irmãos. Me ajude, meus irmãos. Adquira meus PDFs. Lá tem 17 estudos, meus irmãos. E o dinheiro é revertido para cestas básicas, porque eu não tenho muita ajuda. Jesus é minha testemunha. Então, com esse dinheiro, eu consigo comprar os mantimentos, meus irmãos. Por causa do preço que aumentou, eu diminuí as cestas básicas, né? E isso vai fazer falta para muitas famílias, né? Você quer ser abençoado com os estudos do Pastor Alex? São PDFs. Você vai fazer da maneira que eu estou falando. Cada estudo custa R$5. Se você quiser comprar todos, é só você fazer o depósito, tá? Tem 17 estudos. Eu vou falar o nome de cada um e aí você escolhe. Olha só. Eu tenho um estudo Conhecendo o Temor, tá? Eu também tenho um estudo A Chave que Abre a Porta do Reino. E também tem um estudo chamado Discipulado. Acabei de dar uma palestra sobre ele, né? E também tem um estudo do Apocalipse. E também tem um estudo Sonho de Deus, né? Também eu tenho um estudo As 4 Armas do Cristão. Lá também tem um estudo Quarto de Guerra, famosíssimo Quarto de Guerra. E também Não Devemos Ter Medos, né? E também tem o estudo Namoro, Noivado e Casamento e o estudo Jejum. Agora, no final do áudio, eu vou falar mais um pouquinho e aí eu vou dar a conta da onde você pode fazer o depósito e assim me ajudar. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Gálatas, né? Desculpa eu fazer isso, mas eu preciso ajudar essas famílias, né? E aí você pode comprar um PDF e ajudar, né? Vamos lá, Gálatas. Vamos lá. Opa, estou em Romanos, 2 Coríntios. Olha aí, ó. Chegamos em Gálatas, no seu capítulo 2. Amém? Vamos começar? Olha só. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então quem estava com ele nessa viagem, depois de 14 anos, quem estava com ele? Barnabé, o seu companheiro, e Tito. Temos a carta de Tito, é pequenininha, mas temos aqui na Bíblia também, né? E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, Tito era grego, tá vendo? Foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Que ele está falando? Naquela época, algumas pessoas se diziam ser cristão, se filtrava no meio deles e fazia a cabeça de outras pessoas que, para serem salvos, deviam circuncidar. O que é circuncidar, pastor? Circuncidar é cortar uma pele que fica ao redor do órgão masculino. Vou falar assim porque tem crianças me ouvindo, né? Então, todo judeu homem, lógico, devia circuncidar. Olha um avião passando, ó, que Deus possa abençoar o piloto e os seus passageiros, né? Que possa ter um bom destino. Bom, então, para eles terem uma aliança com Deus, eles tinham que fazer isso. Mas isso era no Antigo Testamento, era uma lei, né? Vamos lá, verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora descemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, então repara, o apóstolo Pedro acabou entendendo algumas coisas erradas.
e acabou apoiando a circuncisão. Olha, para ser salvo tem que circuncidar, para ter uma aliança com Deus, sendo que não era mais necessário. E Paulo acabou desmentindo isso, né? Verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, né? Quem que era a coluna do evangelho? Jesus subiu para o céu e deixou seus discípulos. Mas quem que era os três que sempre andava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus ia no monte? Pedro, Tiago e João. Todo lugar que Jesus estava eles. Pedro, Tiago e João. Cefas é o nome de Pedro, tá? Por isso que ele está falando. Verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha o que aconteceu, né? Eles estavam em Antioquia. E aí o homem mais famoso dos discípulos era Pedro. Andou sobre as águas, né? Traiu e voltou a ser abençoado e perdoado por Cristo. Quem é que chega? Uma das colunas. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então Jesus escolheu a Pedro. Então todo mundo estimava e tinha muita consideração por Pedro. Só que Pedro estava ensinando alguma doutrina errada, porque ele entendeu errado, né? Então a salvação não era por circuncisão. Os homens não tinham que circuncidar de novo. Então Pedro começou a apoiar essa ideia. Só que quando ele chegou, o apóstolo Paulo resistiu ele. E na cara dele disse que isso estava errado. Foi isso que aconteceu aqui. Não é que os apóstolos estavam brigando. Eles estavam consertando um entendimento errado, né? Verso 12. Porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só. Tinha discípulos que até comia com os gentios, mas quando chegava Pedro ou alguns deles, eles se retiravam, só para que eles não vissem, né? Isso também não serve, né? Não dá. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Verso 14. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha que palavra que o apóstolo Paulo resistiu ao apóstolo Pedro. Verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Qual que eram as obras da lei? Era essa, de circuncidar. O homem que não era circuncidado não podia ter parte com Deus. Então, eles achavam que fazendo isso. Só que se Pedro estava na graça com Jesus, para que ele pregava a lei? Para que ele seguia a lei? Entendeu? Por isso, existe dois mandamentos. O mandamento da lei e o mandamento da graça, que é a de Jesus Cristo. Então, o que acontece aqui? Não é que Jesus está falando que o mandamento da lei é horrível. Não, mas é que agora Jesus nos deu um novo mandamento, né? E qual é esse novo mandamento? Amar a Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Cumpriu esses dois, cumpriu o restante. Sendo assim, Jesus estava dizendo, olha, vocês não têm que seguir os mandamentos da lei. Os mandamentos da lei não eram só 10 mandamentos, tinha vários mandamentos, né? E os judeus praticavam isso, só que os cristãos não podiam praticar isso, tá entendendo? Verso 17. Pois se nós que procurarmos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura Cristo ministrou do pecado? Porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Viu?
Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça, porém, provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, à toa. Então, Paulo está dizendo, olha, gente, vocês estão errados, tá? Vocês estão errados. Porque se vocês querem circuncidar, voltaram para a lei. E Cristo morreu à toa. Então, não tem que seguir as coisas da lei, tem que seguir as coisas da graça. Deu para entender? Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui eu paro essa maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Anota aí a lição de casa, Provérbios 21, 2. Provérbios 21, 2. Amém? Bom, está fazendo aniversário hoje a irmã Carla, lá do Jardim Boa Sorte, aqui em São Paulo, né? Irmã Carla, feliz aniversário, varoa. Deus abençoa grandemente a vossa vida, né? Bom, como eu falei para vocês, eu ia terminar de falar o que eu comecei nesse áudio, né? Que seria os meus estudos em PDFs, né? Ó, eu já falei um bocadinho, vou falar mais um bocadinho aqui, ó. Lá também eu tenho o estudo Banco de Deus, eu também tenho um estudo porque os judeus não falavam com os samaritanos, eu também tenho um estudo lá chamado Conheça a Sua Bíblia, lá eu tenho um estudo chamado Piercings e Tatuagens, também tenho um estudo de Jonas com perguntas, é muito divertido. Tem o estudo de Jonas 1 e tem o estudo de Jonas 2, né? Olha só, lá também tem o Purificando a Alma, né? É maravilhoso, meus irmãos, e está para sair estudos novos aí, tá? Pastor, como é que eu faço? Custa R$5 cada estudo, tá? Você pode fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 908, dígito 13, poupança 94399, dígito 0, Alexandre Souza do Carmo. Não entendeu? Volta o áudio um pouquinho, tá? Também tenho a conta no Bradesco, agência 407, dígito 3, conta corrente 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo. O WhatsApp para você mostrar o seu comprovante, se você comprar um é 5, comprou 2 é 10 e assim por diante, tá? Agora, se você para você receber o seu PDF e mostrar o comprovante, você vai entrar no WhatsApp do Micael, que é o meu filho, 11 9 3426 1924. Venha, meus irmãos, me ajude para que a gente possa abençoar essas vidas, né? Glórias a Deus por isso. Bom, eu também tenho que anunciar algumas rádios aqui que passam o cafezinho com Jesus. Olha que maravilha, né? Ó, a Rádio Taperoa FM 87,9, na direção do irmão Vanderly Lima, programa Deus é Bom em Todo o Tempo, lá da Paraíba, né? Glórias a Deus. A rádio, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Rádio FM 104,3, lá de Taboca, município Capitão de Campos, no Piauí, na direção do presbítero Raimundo Antônio, glórias a Deus por isso. A Rádio Semeador 97,9, apresentadores Parque Rubens, lá de Chalé, Minas Gerais, glórias a Deus, né? E deixa eu ver se eu tenho mais rádios aqui. Por enquanto é só. E amanhã eu continuo com mais alguns recadinhos, né? Para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja aprendendo e gostando, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.